Hola chicos, bienvenidos a más una clase. Me llamo Elisiane, soy profesora de español. Estoy con ustedes una vez más para estudiarmos la lengua española, ¿bien? Antes de empezarmos, nosotros vamos ver alguns avisos, tá? Os lembretes que nós temos é sobre a atividade obrigatória para você que tem acesso ao Classroom, que tem acesso à internet. Após a aula, não deixe de realizar essa atividade, pois é ela que garante a sua presença na aula, certo? Já você que não tem acesso à internet, realize as suas atividades, continue realizando as atividades e entregando na sua escola, de acordo com a organização da sua escola, ok? Vamos ver o que nós vimos, o que vocês estudaram na aula passada? Vocês estudaram sobre tweetando, né? O gênero era nota de recados e tweet. O conteúdo que vocês viram foram alguns verbos no presente do indicativo e algumas palavras que apareceram ali no contexto da aula, certo? Na aula de hoje, em la clase de hoje, vamos a ver titular e suas características, tá? Titular, então, é essa manchete, aquela parte que aparece em destaque na capa, na primeira página do jornal. Os conteúdos são alguns verbos no presente do indicativo e algumas palavras que vão aparecer aí no decorrer dos textos que nós formos lendo, no decorrer da aula, certo? Para iniciarmos, eu peço a você que preste atenção nesta imagem, nesta primeira página do jornal El País, deste periódico, né, que eu selecionei para vocês essa notícia, que é bem atual, faz parte do nosso contexto, que nós estamos atravessando essa pandemia. 1/3 da humanidade vive já confinada por el vírus, tá? Não é tão atual assim. Essa primeira página de jornal é de março, lá da Espanha, né? Agora as coisas já mudaram um pouquinho, mas eu quero que você se atenha e observe bem a estrutura, né? Como que está organizada ele titular, que é o título, essa parte principal que está destacada em negrito, né? Essa parte que vem acima, que nós chamamos de antetítulo, e essa parte, esse pequeno resumo, que nós conhecemos como lead, também pode ser chamado de subtítulo ou entrada. E em seguida vem o corpo da notícia, a notícia em si. Vamos ver a definição de titular. O titular é a primeira toma de contacto do leitor com a notícia. Deve ser atrativo para que o leitor siga leyendo. Por ello, sus funciones serán las de informar y atraer al lector. El titular resume el tema de la noticia, pero no debe agotar la información. Então, o principal aqui que nós devemos ter em mente é que é um título, é curto, é breve, tem até umas 12 palavras, e tem essa função de atrair, prender ao leitor, colocar nele essa curiosidade para que ele continue lendo e leia a notícia toda, de preferência. Outras características do titular, né? Actualidade, deve dar a novidade em um acontecimento. O titular deve explicar lo novedoso de uma informação, que será lo que realmente é a notícia, né? Realmente o que interessa. O que seria essa novidade? Essa novidade é um assunto sobre o qual todo mundo está comentando, no cenário político, no cenário econômico, né? Essa notícia sobre a qual todo mundo está falando no momento, que aparece em todas as capas de jornais, que aparece na TV o tempo todo, certo? A segunda característica, la concisión. La concisión, o titular deve ser breve, né? Porque é apenas um título, não deve se ater a muitos detalhes. La claridad no debe dar pie a ambigüedades e sí dar los datos claro. Deve ser claro, né? Deve trazer algo assim que o leitor consiga compreender com bastante facilidade. E número 4 aqui das características, veracidade. Deve reflejar lo que se desarrolla, o que se desenvolve em el cuerpo de la noticia, certo? A característica 5, garra, deve tener gancho para resultar atrativo. Então, deve ser um título realmente atraente, que segure, prenda o leitor e faça com que ele continue essa leitura. Nós vamos para a nossa primeira atividade a respeito
disso que nós vínhamos falando, né? Lê o primeiro parágrafo destas notícias e escreve um titular para elas. Então, eu vou ler com vocês esse pedacinho, né, desse primeiro parágrafo dessa notícia, e vocês vão pensar e vão elaborar um título, um titular para esta notícia. O primeiro-ministro de França, Jean Castex, ha recomendado a los ciudadanos franceses no ir a Catalunha por la situação actual de la pandemia del COVID-19. Então, você vai pensar, vai ver um título que combine com esse contexto, com essa notícia. Em poucas palavras, você vai criar o título. E o outro é sobre esse segundo parágrafo. El 43,7% de los españoles valoram más sus casas tras estos meses de confinamiento por el coronavirus. De ellos, las mujeres de la población comprendida entre 18 y 24 años, 48,5%, são quienes mais valoram su hogar. Um tempinho aí, então, para vocês pensarem, elaborarem esses títulos e já voltamos com a resposta. Listo, chicos, vamos ver entonces cómo se quedaron sus respuestas. Temos aqui duas sugestões, em la verdade, tá? Não são as únicas respostas, existem inúmeras possibilidades. Mas eu coloquei aqui para vocês, França recomenda não viajar a Catalunha. E para o segundo parágrafo, el 43% de los espanhóis valoram mais su hogar tras el confinamiento. Bien? Vamos ver algumas características que eu já comentei lá no início, naquela primeira capa, mas a gente vai ver novamente, né? Então, nós teremos aqui o titular, que é o título da notícia, a entrada, que é esse resumo que vem antes da notícia em si,
e o corpo da notícia, que é a notícia em si. Aqui não está o antetítulo, não é obrigatório, não é fixo isso, certo? Às vezes muda de um jornal, de uma publicação para outra, tá? Então, o titular destaca lo mais importante da notícia, a entrada resume a notícia e responde às perguntas básicas, e o corpo da notícia é o texto e narrará os acontecimentos. Vamos já para a atividade número 2. Lê os titulares a seguir e procura identificar as semelhanças. Sanidade sopesa cerrar colégios por el vírus. Então, a saúde pública, ela pensa em fechar os colégios, certo? Ela avalia essa possibilidade. O vírus avança sem controle em Catalunha e Aragão. Notícia do dia 17/7. 173 sanitários diagnosticados em la última semana. 173 pessoas que trabalham em la área de la salud, médicos, enfermeiros, diagnosticados em la última semana. Então, você vai pensar um pouquinho aí, refletir sobre o que estes três titulares têm de comum. Um momento para você resolver a atividade, já retornamos. Volvemos entonces con las respuestas, a ver cómo se quedaron ahí, cómo ustedes colocaron estas semejanzas, ¿bien? Entonces, los titulares, los tres, son breves, son un resumen de la noticia y tratan del mismo tema. Acá, en este caso, tienen el mismo tipo de letra, tá? Não é algo obrigatório, que acontece sempre, mas aqui no caso estão todas escritas em caixa alta, ok? Vamos a ler um pouco? Vamos ler essa notícia? Colégios cerrados por coronavírus. A las 9 mates, a las 10 lengua, a las 11 inglés, pero desde casa. El profesor youtuber David Kaye recomienda simular en el hogar el ritmo lectivo del centro escolar desde el primer día sin cole. Então, temos acá, né? Conforme eu comentei já com vocês, o antetítulo, o titular, e aqui, né, depois do titular, temos lá entrada. Agora vamos começar com a notícia propriamente. Nada de procrastinar, de deixar para depois, nem de estudar quando apeteça, quando te der vontade, né? Nem muito menos pensar que estes dias são de vacaciones, são de férias.
La clave, a chave, o segredo para seguir o curso em casa enquanto os centros educativos permanecem cerrados e que o curso escolar não se resienta, para que não seja prejudicado, consiste em respeitar o domicílio, em la medida de lo posible, o mesmo horário de classe. A las 9, matemáticas, a las 10, lengua, a las 11, inglés, y así con el resto de la jornada. Los colegios e institutos están vacíos en la mayor parte del país, pero el curso continúa. Bien. A respeito do título, do antitítulo, da entrada da notícia, nós temos essa atividade agora para vocês realizarem, tá? Localiza o titular e a entrada, o líder, da notícia. Colégios cerrados por coronavírus, a las 9 mates, a las 10 lengua, a las 11 inglés, pero desde casa, o professor youtuber David Caye recomenda simular em el hogar el ritmo lectivo desde el centro escolar desde el primeiro dia sin cole. Tá? Então aqui você precisa localizar apenas, tá? O que é titular, o que é entrada. Aqui, nessa parte aqui, começa a notícia, tá? Um instantinho aí, um tempo para você pensar, para você localizar e já voltamos. Volvemos entonces con la respuesta, a ver cómo se quedó. En la actividad 3, entonces, el titular, esta parte acá, a las 9 mates, a las 10 lengua, a las 11 inglés, pero desde casa, es el titular de la noticia. Y acá tenemos la entrada. El profesor youtuber David Caye recomienda simular en el hogar el ritmo lectivo del centro escolar desde el primer día sin cole, ¿bien? Mais uma atividade ainda, a respeito do texto que nós lemos anteriormente, atividade 4, analisando o texto. Número 1. ¿Sabes decir qual é a definição de la palavra hogar? Você vai pensar um pouquinho aí, vai responder. Número 2. ¿Consigues supor o sentido de la expressão cole? O que significa cole ali no texto que nós lemos? E 3. ¿Consigues suponer el sentido de las expresiones destacadas a seguir? A las 9 mates, a las 10 lengua, a las 11 inglés, pero desde casa. Las expresiones mates e lengua, né? Qual que é o significado, o sentido que essas expressões têm aí no texto? Um tempo para vocês responderem e já voltamos.
Listo, chicos? A ver, entonces, ¿cómo se quedó ahí sus respuestas? Tenemos ahí la respuesta 1. Hogar es lo mismo que casa. Casa. Consigue suponer o sentido de cole? Cole aí em el texto, né, a abreviação da palavra colégio, colegio. E acá, em la questão 3, temos as expressões mates, que é uma abreviação para matemática, e língua, que também é uma abreviação de língua espanhola, no caso, que eles estudam a língua materna deles, a língua espanhola, assim como nós estudamos a língua portuguesa. Na sequência, nós vamos fazer a leitura de mais uma notícia, vamos analisar mais um titular, ok? Rebrote, né? Temos acá este antetítulo, significa o quê? A volta, o risco do retorno desta doença, dessa situação de pandemia. O sistema sanitário de Catalunha vive dias críticos por el COVID-19. Agora estamos em dias críticos. E não estamos em dias críticos como em março, quando teníamos as unidades de cuidados intensivos, as UCIs, llenas. Agora, lo crítico é se a ciudadanía está tomando as medidas para que esta evolução vaya sendo mais lenta, ha destacado Argimon. Bien? Em muitas notícias, se suelen usar, costumam, né, ser usados verbos em presente indicativo e em seus títulos. Observa os exemplos. O sistema sanitário de Catalunha vive dias críticos por el COVID-19. Então, nós temos aí destacado o verbo vivir, né, vive, no presente. Os centros educativos permanecem cerrados. Permanecem está aí destacado, o verbo usado aí no presente do indicativo. Martino contesta a los críticos, ele responde, verbo contestar no presente também. A atividade 5, para nós pensarmos um pouquinho a respeito do uso desses verbos. Observa o titular e señala a opção correta. O sistema sanitário de Catalunha vive dias críticos por el COVID-19. O verbo está em presente, ¿por quê? Pois o acontecimento todavía não ha ocorrido? Ou porque para aproximar ao leitor ao acontecimento? Ou porque o acontecimento se relaciona com o tema da saúde pública? Então, você vai escolher uma das opções, né, pensar um pouquinho. Por que o uso do verbo no presente? Né? Tem um porquê, tem um sentido, certo? Alguns instantes para vocês responderem e já voltamos.
Muy bien. A ver entonces cómo se quedó su respuesta sobre la utilización del verbo en presente. El verbo está utilizado aí en el Sistema Sanitário de Cataluña, vive días críticos, para acercar al lector al acontecimiento. Bien? Agora, vamos ver alguns verbos que estão presentes em los titulares, bem presentes em este contexto que estamos estudando, bem? Que são os verbos contestar, aprender e vivir. Eles estão divididos aí em duas tabelas, certo? Aqui na primeira estão primeira, segunda, terceira pessoa do singular, na segunda parte, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Tem aqui ó, o desenho do caderninho, porque eu vou pedir a vocês que anotem aí em seus cadernos a conjugação, essas tabelas, tá? Vocês vão ter um tempo para isso, porque vocês vão utilizar essas anotações para realizar a próxima atividade, certo? Então vamos à conjugação, vamos ver como é que fica o verbo contestar, responder. Eu contesto, tu contestas, ele, ella ou usted contesta, nós outros contestamos, vosotros contestáis e ellos, ellas ou ustedes contestam. O verbo aprender, eu aprendo, tu aprendes, ele, ella ou usted aprende, nós outros aprendemos, vosotros aprendéis, ellos, ellas e ustedes aprendem. O verbo vivir, eu vivo, tu vives, ele, ella ou usted vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas e ustedes vivem. Então, você tem um tempo aí para fazer a anotação e a gente, em seguida, vai utilizar essa anotação na atividade de número 6.
Muy bien, ustedes anotaram aí. Agora vamos utilizar para resolver a atividade número 6, pessoal. Complete as seguintes orações com o verbo que aparece entre parênteses, conjugando em presente de indicativo. Então, nós temos estas frases, tá? O verbo está aqui entre parênteses, você vai conjugá-lo. Por exemplo, aqui na frase A, Juan. Juan é ele, né? Então, vai conjugar o verbo vivir com ele. Vai consultar sua tabela e vai completando um por um, de acordo? É um tempo para vocês responderem e logo nós retornamos. A ver, chicos, entonces, como se quedaram suas respostas? Então, na frase A, Juan vive, ele vive em Argentina. B, los estudiantes, né, o verbo contestar, ellos contestam todas as perguntas. Em la C, Carmen sempre aprende algo nuevo. Então, aprender aí com ella, Carmen aprende. Em la D, los funcionários vivem cerca de la fábrica. Verbo vivir, los funcionários, ellos viven. E em la E, vosotros aprendéis mucho com vuestros abuelos. Verbo aprender aí, vosotros aprendéis. Muito bem? Estamos chegando ao final da nossa aula. Temos agora o nosso quiz, certo? Vamos retomar aí um pouquinho do que nós vimos na aula. El titular é um gênero literário, por isso não há compromisso com a verdade? É um gênero que hace parte de la oralidade? Será que é um gênero publicado em los periódicos e trata de la realidade? Ou el titular contiene muitos detalhes de la notícia?
Em la 2, los verbos usados em los titulares estão generalmente em el tiempo. Você vai escolher, vai elegir uma das opções que completam essa frase, né? Então, estão generalmente em el tiempo para acercar el lector del acontecimiento. Um tempinho aí para você responder nosso quiz e já voltamos com a correção. A ver, entonces, chicos, ¿cómo se quedó ahí tu quiz? El titular es un género publicado en los periódicos e trata de la realidade, né? Por se tratar de um texto não literário, ele tem todo esse compromisso com a verdade, com a realidade, e incluso o que nós lemos em um periódico, né? Como eu coloquei aqui exemplos do El País, jornais aí que têm nome muito antigos, você pode ter certeza que o que você está lendo, aquela notícia que você está vendo ali, não se trata de fake, é de confiança essa notícia, tá? E aqui o que completa a frase é o tempo presente. Os verbos utilizados, usados em los titulares estão generalmente em el tiempo presente para acercar el lector del acontecimiento. Bien? Entonces, en la clase de hoy hemos visto aí os titulares, né? A estrutura, o que vem antes, o antetítulo, depois o titular, em seguida a entrada, o líder da notícia, corpo da notícia, e vimos também alguns verbos no presente do indicativo aí que vocês anotaram. Eu peço a vocês que vocês continuem aí praticando na medida do possível. Ouçam músicas, assistam filmes, coloque a legenda na língua espanhola ou coloque o áudio em língua espanhola e ouça, pratique, leia textos. E
assim você vai se aprimorando, aprendendo cada vez mais, ok? Muchas gracias por la atención y hasta luego.